Boa tarde. Estamos aqui para apresentar o trabalho de História, um mapa conceitual. Meu grupo é composto por Augusto, Laura, Gabriele, Cássia, Sara, Pedro e eu, Lucas. Grécia. Os gregos contribuíram muito para o mundo ocidental. Verificamos a presença deste povo nas artes, nos princípios éticos e políticos. Os primeiros povos a ocupar a Grécia foram os pelasgos, em 2000 a.C. Porém, depois do seu território, foi invadido por povos indo-europeus, conhecidos também como helenos. A chegada destes povos foi decisiva para a história política da Grécia. Porém, eles não realizaram uma ocupação uniforme no seu território grego. A Roma. A civilização romana deixou uma herança para o mundo ocidental que ultrapassa os campos da literatura, arquitetura e direito. De uma pequena aldeia, virou um grande império, um dos maiores da antiguidade. Conquistou territórios importantes, abriu caminho para seu crescimento e ascensão. Apogeu e crise do sistema feudal. O sistema feudal conheceu o seu apogeu entre os séculos XII e XIII, quando se iniciou uma crise geral e profundamente transformadora que conduziria ao seu declínio nos séculos XIV e XV. Estados nacionais. A formação dos Estados nacionais aconteceu no período da história europeia compreendido na Baixa Idade Média, séculos XI a XIV, onde após a fracassada pretensão da Igreja de Roma de unificar o continente sob a sua batuta, os diferentes povos europeus começaram a unir-se em torno de um grande líder, que fosse mais forte que os líderes regionais para unificar as diferenças e fragmentadas regiões que formavam a colcha de retalhos, que era o mapa europeu da época. Absolutismo. Absolutismo é um nome dado ao sistema político e administrativo que predominou nos países da Europa na época do denominado Antigo Regime, correspondente ao período entre os séculos XVI e XVIII. Este sistema é originário das mudanças ocorridas no continente ao final da Idade Média, onde na maioria das regiões da Europa acontece o fenômeno de centralização política nas mãos do rei, auxiliando pela classe burguesa. Os comerciantes e financistas visavam vantagens econômicas, como por exemplo, o fim de diversos impostos e taxas existentes em regiões de um mesmo país em mãos de líderes regionais diferentes. Por outro lado, o monarca naturalmente buscava um sistema de governo onde pudesse exercer o máximo de seu poder sem interferência da igreja nem dos senhores locais. Mercantilismo. O mercantilismo é a prática econômica típica da Idade Moderna e é marcado, sobretudo, pela intervenção do Estado na economia. Durante aproximadamente 3 séculos foi a prática econômica principal adotada pelos países europeus, o que só seria quebrado com o questionamento sobre a interferência do Estado na economia e o consequentemente advento das ideias liberais. Em resumo, o mercantilismo era o conjunto de ideias econômicas que considerava a riqueza do Estado baseada na quantidade de capital que teriam guardado em seus cofres. O Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural que marcou a fase de transição dos valores e das tradições medievais para um mundo totalmente novo, em que os códigos cavalheirescos cedem lugar à afetação burguesa, às máscaras sociais desenvolvidas pela burguesia emergente. Reforma e contra-reforma. O processo da reforma religiosa começa no século XIV, com a insatisfação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Tal insatisfação diz respeito aos abusos dessa igreja frente e à mudança de visão no mundo que começa a acontecer simultaneamente. Já na Contra-Reforma, frente aos movimentos de ruptura com a Igreja Católica, esta primeiramente começou um processo de perseguição que não teve grandes frutos. Diante a isso, começou-se a recolher a ruptura protestante e, juntamente a isso, começou um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica. Iluminismo. O iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso de razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. O centro das ideias e pensadores iluministas foi a cidade de Paris. O nome iluminismo fez uma alusão ao período vivido até então, desde a Idade Média,
Período é este de trevas, no qual o poder é o controle da igreja, regravam a cultura e a sociedade. Revolução Industrial. As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era a máquina a vapor, que foi construída na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Vários empresários, então, começaram a investir nas indústrias. Com tanto avanço, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo várias mudanças. Esse período é chamado pelos historiadores de Revolução Industrial, e ela começou na Inglaterra. Revolução Inglesa. A origem da Revolução Inglesa pode ser explicada por uma combinação de diversos fatores. Na época da dinastia Tudor, o país apresentava um desenvolvimento econômico próspero e de várias conquistas. Enquanto Henrique VIII e Elizabeth I estavam no poder, ocorreu a adoção do anglicanismo, que trouxe grandes mudanças e era um instrumento importante do Estado. Além disso, neste período, a Inglaterra encontrava-se unificada e começou a disputar o descobrimento das novas colônias, fazendo frente aos espanhóis. Revolução Francesa. A França, em 1789, era um país falido. Os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras, a indisposição com a Inglaterra e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza fizeram aumentar a insatisfação da população. A sociedade civil era dividida entre o clero, a nobreza e a burguesia, essa última, formada por parte da população que pagava impostos. Esses impostos eram altos e serviam para custear a boa vida da corte, do clero e da nobreza. Esse foi um dos motivos que levaram a população a se revoltar. A incapacidade do rei no governo também motivou a revolução. Além de levar o país à falência com a péssima administração econômica, ele ainda controlava os tribunais e fazia condenações injustas, de acordo com a sua vontade. Os presos eram levados à fortaleza da Bastilha, que depois foi invadida pela população. Revolução Americana. Na passagem do século XVIII para o século XIX, com o declínio do antigo regime, o liberalismo político e econômico forneceu a base ideológica para a superação definitiva dos entraves que barravam o progresso capitalista. Na era das revoluções, iniciada com a revolta dos colonos ingleses da América do Norte contra a respectiva metrópole, foi o resultado de um processo de progressivo amadurecimento ao longo do século XVIII, das condições que iriam determinar, no último quartel desse século, a luta em prol da sua independência. Expansão marítima. A expansão marítima foi um grande empreendimento econômico, político, social e militar e que envolveu grande volume de dinheiro. Sua realização somente foi possível graças à criação do Estado Nacional e à aliança entre o rei e a burguesia. A centralização política promovida pelo Estado Nacional permitiu que o rei contratasse toda a máquina estatal na criação de condições para o desenvolvimento tecnológico e para a separação de técnicos e navegadores aptos a concretizar a tarefa. O custo do projeto foi financiado pela burguesia, ou através dos impostos que comerciantes pagavam ao Estado, derivados da atividade mercantil. América Espanhola. Na América Espanhola, nós podemos ver que, talvez por sua causa da maneira como foi dominada e explorada, a América Espanhola teve muitas dificuldades de se tornar independente. A interferência da Inglaterra e até mesmo da França foram fundamentais, embora fosse por interesse próprio. Independência da América Espanhola. O processo de independência hispano-americano dividiu-se, grosso modo, em três fases principais: os movimentos percussores 1780 a 1810, as rebeliões fracassadas 1810 a 1816 e as rebeliões vitoriosas 1817 a 1824. Os movimentos percussores deflagrados prematuramente foram severamente reprimidos pelas autoridades metropolitanas. Ainda que derrotados, contribuíram para enfraquecer a dominação colonial e amadurecer as condições para a guerra de independência travada posteriormente. O fracasso das rebeliões iniciadas em 1810 foi consequência, em grande parte, da falta de apoio da Inglaterra, que, empenhada na luta contra a França napoleônica,
não pôde fornecer ajuda aos movimentos de independência liderados pela aristocracia crioula. Em 1816, movimentos emancipacionistas, isolados internamente e sem apoio internacional, foram momentaneamente vencidos pelas tropas espanholas. Imperialismo. Imperialismo é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Povos africanos. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua existência milenar e sua vasta diversidade. Ora, nesse sentido, a arqueologia aponta a África como território habitado há mais tempo no planeta, de onde resulta uma profusão de idiomas, mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano ocupa 1/5 da Terra, onde temos mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. América Inglesa. A América Inglesa corresponde à região dos Estados Unidos, onde foram estabelecidas colônias de povoamento da Inglaterra. A América Inglesa contava com as regiões autônomas e foi habitada em razão dos conflitos que aconteciam na Inglaterra, por causa das disputas do comércio com o Oriente. A América Inglesa teve 3 colônias, divididas em colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. As colônias do Norte receberam o nome de Nova Inglaterra. As colônias do Centro contavam com a Pensilvânia e as colônias do Sul dos Estados Unidos foram marcadas pela escravidão e pela agricultura da exploração. Brasil Colônia. O Brasil Colônia foi uma época de história do Brasil, caracterizada pela dominação de Portugal, que teve início em 1530, quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Brasil Império. O período que vai do ano de 1822, quando o Brasil se tornou independente, ao ano de 1889, quando foi a proclamação da República. Para tanto, esse arco temporal é convencionalmente dividido em 3 partes. Primeiro reinado, por Dom Pedro I, período regencial, que foi uma parada para que Dom Pedro II atingisse a maioridade, e o segundo reinado por Dom Pedro II. República Provisória da Espada. República da Espada é o nome que se dá ao período inicial da República no Brasil, entre 1889 e 1894. Ganhou este nome pois o Brasil foi governado por 2 militares nesse período, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Após a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, as oligarquias brasileiras temiam a volta da monarquia, pois sabiam que essa fase de transição poderia ser um momento de fragilidade política. Portanto, confiaram nesta fase inicial do regime republicano ao exército para garantir a instalação da República. Tanto os militares quanto os ricos cafeicultores da região sudeste não desejavam retorno ao regime monárquico. República Oligárquica. Chamamos de República das Oligárquias o período da história no Brasil entre 1894 e 1930, em que houve um forte domínio das oligarquias na política nacional. Essas oligarquias eram compostas principalmente por ricos e poderosos proprietários rurais, principalmente da região sudeste do Brasil. A República das Oligarquias teve início em 1894, com o governo de Prudente de Moraes, representante da oligarquia cafeicultora da região sudeste do Brasil. Esta fase terminou em 1930, após a Revolução de 1930, golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder. Era Vargas. Era Vargas é o nome que se dá ao período que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi marcado na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em 3 momentos: governo provisório, de 1930 a 1934. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. O governo constitucional, em 1934 a 1937. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, a altercação política
se deu em volta de dois ideais primordiais: o fascista, defendido pela Ação Integralista Brasileira, AIB, e o democrático, representado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL. Era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio da luta de classes. Estado Novo, de 1937 a 1945, foi um período de ditadura por Vargas. República Liberal do Brasil. Primeiramente, é importante lembrar que o tal época do regime republicano brasileiro é estudado em capítulo à parte por se tratar de um breve hiato entre as duas ditaduras que puseram à prova da democracia brasileira. A primeira, o Estado Novo de Getúlio Vargas, que vigorou entre 1937 e 1945, e a segunda, a ditadura dos chefes militares, considerada por drástica, que administrou o país no período em 1964 a 1985. Já a razão da moderna nomenclatura para esses 19 anos de democracia no Brasil, República Liberal, baseia-se no fato de todos os importantes representantes do cenário político do país terem ocupado o poder, ainda que em breves períodos. Regime militar. O regime militar foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. A ditadura militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe de Estado, caracterizado por personagens afinados como uma revolução, instituiu no país uma ditadura militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Os militares, na época, justificaram o golpe sob a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Nova República. A Nova República é um período da história do Brasil que tem início com o final da ditadura militar, em 1985. Até os dias de hoje, ou seja, este período, começa com a saída do general Figueiredo da presidência do Brasil e a entrada de um civil no cargo, José Sarney. Esta fase na história do Brasil também é conhecida como Sexta República. O nome faz referência ao nascimento de um novo período democrático, em que oposição ao antigo governo que representava a censura, falta de democracia e repressão aos movimentos sociais. Seu maior objetivo era a redemocratização do país. Primeira Guerra Mundial. O estopim desse conflito foi o assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita ao Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou a guerra à Sérvia. Já a Revolução Russa, em 1917, foi uma série de eventos políticos na Rússia, que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, Duma, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo, produção de gêneros agrícolas. Período entre guerras. Teve esse período o saldo para a Europa da Primeira Guerra Mundial: prejuízo, destruição, desemprego e crise. O saldo para os Estados Unidos: crescimento econômico, American Way of Life. O craque da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que deu a crise de 1929 afeta o mundo. Plano New Deal, Roosevelt, fim da crise, investimento em obras públicas, empregos, controle da produção. O surgimento do fascismo e do nazismo na Alemanha, líder Adolf Hitler. Fascismo na Itália, líder Mussolini. Teve como princípios totalitarismo, nacionalismo, militarismo, culto à força física, propaganda.
Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra é considerada como uma verdadeira guerra mundial, sendo uma consequência de um conjunto de continuidades e questões mal resolvidas pelos tratados de paz estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial. Os confrontos foram divididos entre duas grandes coalizões militares. Os aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, e o eixo composto pela Itália, Alemanha e Japão. Em consequência de suas maiores dimensões, os conflitos foram desenvolvidos na Europa, norte da África e países do Oceano Pacífico. A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética, em 1991, é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Nova Ordem Mundial. Uma ordem mundial diz respeito às configurações gerais da hierarquia de poder existentes entre os países do mundo. Dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Portanto, ao falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas e econômicas internacionais de poder. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Um resumo dos 4 livros da apostila do Bernoulli. Espero que você tenha gostado e um beijo no seu coração.